No primeiro discurso após o atentado na Pensilvânia, Donald Trump defende a União, diz ter sido salvo por Deus, mas volta a atacar adversários, sem citar o governo Joe Biden. O ex-presidente falou ontem para milhares de pessoas no último dia da convenção que confirmou o nome dele como candidato do Partido Republicano à Casa Branca. Donald Trump voltou a aparecer com curativo na orelha, afirmou que a divisão nos Estados Unidos precisa ser curada e, sem provas, ligou a imigração ao aumento da criminalidade no país. Do lado democrata, a pressão cresce a cada dia para que Joe Biden desista da tentativa de reeleição. E vem de pessoas próximas, como o ex-presidente Barack Obama e a ex-presidente da Câmara, Nancy Pelosi. De acordo com a imprensa americana, ele já teria começado a aceitar a ideia de deixar a disputa. Uma nova pesquisa mostra Donald Trump 5 pontos à frente de Joe Biden, mas ainda há empate técnico. Republicano aparece com 52% das intenções de voto contra 47% do atual presidente. Esse levantamento foi encomendado pela CBS News. A margem de erro é de 2,7 pontos percentuais. Em um eventual confronto com Kamala Harris, Donald Trump e a vice-presidente também surgem empatados tecnicamente, 51% para o ex-presidente, 48% para a atual vice-presidente. Quem tem mais informações a respeito desse assunto é a Bibiana Borba. Bom dia, Bibiana. Bom dia, Fábio, Sheila, Carla, bom dia a todos. Donald Trump falou por mais de 1h30 no primeiro discurso depois do atentado que ele sofreu na Pensilvânia no último sábado e o primeiro agora como candidato confirmado do Partido Republicano. Ele começou num tom muito emotivo, quase emocionado, até beijou o capacete e o uniforme do bombeiro que morreu no tiroteio na Pensilvânia, pediu um minuto de silêncio em homenagem a ele e também falou sobre as 2 pessoas feridas que seguem internadas. Trump então fez um relato do momento do atentado e disse que seria a última vez que ele falaria sobre o episódio porque é muito doloroso para ele. Nos telões ao fundo apareciam as imagens de Trump com o rosto ensanguentado, depois do tiro de raspão na orelha, e também aquela com o punho erguido, com o símbolo da vitória e com a bandeira americana ao fundo. E o ex-presidente, agora candidato, que não é um homem conhecido por ser religioso, atribuiu a Deus o fato de estar vivo. There was blood pouring everywhere and yet tinha sangue por todo lado e, de certa forma, me senti seguro porque eu tinha Deus ao meu lado. Eu senti isso. O mais sensacional é que antes do tiro, se eu não tivesse movido a minha cabeça no último instante, a bala do assassino teria me atingido e eu não estaria aqui nesta noite. Nós não estaríamos juntos. Mas depois de falar sobre união, nesse tom emotivo sobre o atentado, falou também sobre o combate à violência, Trump voltou a atacar o atual governo. Ele citou Joe Biden diretamente só uma vez e disse que não ia mais falar o nome dele. Mas pediu que as divergências políticas não sejam demonizadas, como, segundo ele, o Partido Democrata vem fazendo. E disse que é o candidato para salvar a democracia. Não devemos criminalizar a divergência ou demonizar discordâncias políticas, que é o que vem acontecendo no nosso país em um nível nunca visto antes. E por isso o Partido Democrata deve imediatamente parar de armar o sistema judicial e parar de rotular o seu oponente político como um inimigo da democracia. Até porque isso não é verdade. Eu sou quem está salvando a democracia para o povo do nosso país. Ao longo da 1h30 de discurso, Trump também falou no combate à imigração como prioridade. Voltou a fazer acusações sem provas sobre o suposto envio de criminosos de outros países, citou, por exemplo, Venezuela e El Salvador, para os Estados Unidos e prometeu a maior operação de deportação da história se for eleito mais uma vez. Seguindo com ataques e acusações sem provas, mesmo sem citar diretamente o nome de Biden, Trump falou que o país tem hoje um governo incompetente, responsável por problemas na economia local e por conflitos mundiais. Ele usou termos superlativos, como de costume, e disse que, se for eleito, será capaz de restaurar a paz mundial. A CNN americana contou mais de 20 argumentos falsos no discurso de Donald Trump, vários deles sobre a imigração. Não existe nenhuma evidência sobre envio de criminosos de países latinos para os Estados Unidos. E também sobre o cenário econômico. Ele falou em inflação recorde, mas isso é uma mentira. A inflação hoje nos Estados Unidos é de 3%.
Para os republicanos, Trump encerra a convenção como uma estrela. Com ainda mais força agora, com pesquisas novas mostrando que ele é capaz de vencer Joe Biden, e Biden isolado, tratando Covid-19 com sintomas leves, segundo vários jornais e emissoras americanas, já cogita anunciar a desistência da corrida eleitoral antes do final de semana, ou seja, hoje, talvez. E muitos democratas falam que mesmo acreditando que Biden teria força para vencer Trump, ele agora já está sem credibilidade e está perdendo muitas doações. Então, por isso, começaram a defender que ele desista. É esse o cenário agora, manchete de todos os jornais e emissoras americanos, né? Vamos ver se isso se confirma ao longo do dia, né, a respeito de Biden. Valeu, Bibiana, obrigada.